Olá, eu sou Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar. Tô aqui, olha, com a doutora Edilene Gualberto. A gente está fazendo uma série de vídeos sobre os mais diversos vistos para morar legalmente em Portugal. Hoje vamos bater um papo sobre os vistos que dão permissão para a pessoa trabalhar aqui em Portugal. Vamos. Olha, a gente fala muito sobre o visto para procura de trabalho, mas não é só ele que te dá direito a trabalhar por aqui, né? Existem vários outros aí, é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Muito obrigada novamente. Eu que agradeço, é sempre um prazer. E, de fato, é um tema muito bom, mas assim, nós temos muitos vistos que permitem trabalhar em Portugal. Recentemente, o de estudo dependia de autorização do CEF para que você pudesse trabalhar, mas não está mais assim. Olha. Então, até o de estudante hoje permite que você trabalhe. É claro que um dos focos da legislação é que você não pare de estudar. A gente tem a impressão de que o CEF vai ficar mais atento para que as pessoas não parem de estudar, porque o visto dela é de estudo, mas que ela possa trabalhar em simultâneo, encontre empregos que consiga conciliar com os estudos. Então, todos os vistos permitem que você trabalhe. Basicamente é isso. Até visto de rendimento, visto de aposentado que está no Brasil, já se aposentou, pode vir trabalhar aqui. Sim. Estudante. Nenhuma autorização de residência sai com impedimento para o trabalho, como saía o de estudante. Ah, boa. Tá bem? Certo. E temos aí os vistos que são específicos, então, para vir trabalhar. Temos o para procura de trabalho, a gente já conversou bastante sobre esse tema aqui, tem um vídeo ali falando sobre ele, mas vamos dar uma recapitulada para quem quer o visto procura de trabalho e aí a gente vai falando dos outros, pode ser? Pode, claro. Vamos lá, acho que a gente pode falar aí um pouquinho como as pessoas conhecem muito essa categoria D1, D2, D3, D4. A gente pode usar esse termo, que é mais usual, né, para falar de todos eles. Então, vamos lá, a gente tem o visto de trabalho subordinado. É aquela pessoa que estará subordinada a uma determinada empresa, tem um contrato de trabalho que diz que ele vai trabalhar para aquela pessoa, vai ter aquela função e vai ganhar aquele X salário. Certo. Então, precisa entrar com esse pedido de visto no Brasil com base no contrato ou na promessa de contrato que a empresa aqui em Portugal fez para essa pessoa. Então, essa pessoa já tem o contrato aqui para vir trabalhar em Portugal. Ela está no Brasil, está fora de Portugal, mas tem o contrato, então ela pode fazer o pedido para esse. Exatamente, exatamente. A empresa, pessoal, costuma providenciar tudo. Então ela faz o contrato, ela faz um termo de responsabilidade, ela vê tudo que precisa com o Instituto de Emprego daqui, que é o IEFP, ela faz tudo, ela te entrega o processo pronto. Em geral, a maioria das pessoas tem uma assessoria já voltada para contratar estrangeiros. Olha, esse é o visto D1. É o D1. Certo. É o chamado Inclusive, D1. a gente trouxe aqui recentemente falando sobre uma empresa que estava contratando 300 trabalhadores, motoristas brasileiros. Olha só. E não é o primeiro processo seletivo deles, então eles já fizeram isso, já conversei com pessoas que vieram com o contrato e tudo custeado pela empresa. Eu vi a documentação que a empresa manda para a VFS lá falando, então assim, achei bem interessante. O pessoal às vezes fala, é golpe, é mentira e tal, existe. E é importante que as pessoas fiquem atentas, porque muita gente me procura dizendo que tem um contrato de trabalho e que não sabe como dar entrada. Então assim, fica atento, se a empresa não conseguiu te orientar, se ela não tem uma assessoria para fazer isso, é porque ela não deve ter muita experiência com a contratação de estrangeiros. E aí pode ser uma cilada. Aí sim, pode ser uma ter questão atenção. De um golpe, alguma coisa, ou um contrato até que nem seja válido pro Exatamente, pode dar entrada no visto e ser indeferido, porque o contrato não tem todos os requisitos que o consulado costuma analisar. Certo. Então esse D1 é para esse trabalho subordinado, então quando você vai trabalhar para alguém, essa empresa está aqui em Portugal, manda a documentação e você já assina o contrato ainda no Brasil e já dá entrada no pedido. Exato. Ele exige
Quanto de dinheiro? A grande questão não dá para ganhar menos do que um salário mínimo português, porque é o mínimo do país. Então, claro que pode ser um temporário, um part-time, que justifique um valor menor, mas é muito complicado, porque o consulado não quer saber de você vivendo aqui com menos do que um salário. Uma coisa é você já estar aqui e aceitar um part-time. Outra coisa é falar, eu vou para lá e vou ganhar 500 euros. Não vai se sustentar. Então tem que ser o mínimo. E normalmente essas empresas que contratam não são pessoas sem qualificação ou para vagas que não se pagam bem. Então, em geral, eles contratam a mão de obra estrangeira porque ele encontra dificuldade de encontrar em território nacional e é por isso que ele pega de fora. Mas normalmente são salários maiores. Entendi. E se a pessoa fala, tem família e quer trazer a família, é importante ela calcular a subsistência para a família. Portugal exige um salário mínimo para um adulto, 50% para o segundo, terceiro, quarto adulto que tiver e 30% para os menores dependentes. Então você precisa calcular. Eu e minha esposa preciso de um salário e meio. Eu, minha esposa e 2 filhos, eu preciso de 2,1. Eu, minha esposa e 3 filhos, 2,4 do salário mínimo português. Então tem que fazer essa conta, porque se esse salário não for compatível com esse valor, você não vai conseguir reagrupar, por exemplo. Então essa é uma situação que precisa ser analisada. Ou não vai conseguir pedir o visto de acompanhamento familiar. Entendi. Porque a renda não é compatível. Então, para esse visto D1, você precisa ter esse contrato, pelo menos o salário mínimo. Pode ser uma promessa de contrato também. Tem até uma declaração da empresa. Tá na lista. A minha sugestão é o contrato ou a promessa que é mais completo. Certo. Tem que ser pelo menos então um salário mínimo para a pessoa que está aplicando o visto. E se for trazer a família, então tem que ser. Tem que analisar e negociar isso com a empresa. Entendi. Então temos essa primeira opção. Exato. E quais outras opções aí para quem quer trabalhar? Aí nós vamos para um outro que é a categoria conhecida como D2. O D2 fala muito do empreendedor. Mas dentro do D2 nós temos aí as subcategorias. Então nós temos 4 subcategorias dentro do D2. Um é o empreendedor. É aquele que quer vir para abrir uma empresa em Portugal e empreender num determinado ramo. Ele tem um projeto ou ele já tem uma empresa disso no Brasil e quer trazer para cá. E aí ele vai abrir essa empresa, abrir a conta da empresa, depositar um valor de capital social, vai contratar o contabilista, ele já tem que ter a empresa montada aqui e um projeto para poder entrar com o pedido de visto no Brasil. Sempre é importante ter em mente que o país quer algo inovador. Não adianta você trazer o mais do mesmo. Eu quero uma confeitaria. Aqui em Portugal tem inúmeras. O que é diferente da sua confeitaria? Qual é o seu diferencial? O que você vai aplicar? Quanto você vai gerar de emprego? Então o seu projeto tem que estar muito bem elaborado. Esse é para empreender. Existe dentro da categoria D2 o profissional independente, que é o prestador de serviços. Então, ele presta serviços numa determinada área e a empresa está contratando, só que o contrato que ele vai apresentar, ou a promessa de contrato que ele vai apresentar no consulado, é de prestação de serviço e não de trabalho subordinado, como é o D1. Certo, eu não tenho um contrato específico com uma empresa que eu vou ficar trabalhando para ela. Eu presto serviços. Mas pro visto você tem que ter um contrato de prestação de serviços. 1, 2 ou 3 empresas, mas tem que ter o contrato, tem que ter aquele mínimo de valor. Então tem que ter. É muito comum para tecnologia. Então eu sou um profissional de tecnologia e eu presto serviços. Vai chegar em Portugal, vai abrir uma empresa, ou vai abrir uma atividade, vai emitir recibos verdes e vai prestar serviços. Alguns chegam como profissional independente, depois que estão em Portugal, mudam para contrato subordinado. Então, é uma categoria. É importante ver, porque existe uma lista nas finanças de categoria, como se fosse o KNAI no Brasil. Isso que eu ia perguntar. Eu recebo muito comentário aqui falando, olha, eu quero trabalhar como Uber. Eu consigo pedir o visto para prestar serviço? Então aí é complicado, porque, por exemplo, o Uber... Aí, nessa categoria, a pessoa, por exemplo, pode entrar como empreendedor.
Eu pretendo comprar X carros, montar uma empresa e trabalhar para os aplicativos. Até porque trabalhar como motorista de Uber, né, dessas plataformas, tem que tirar ali um registro específico. E isso você precisa já ter autorização de residência para poder ter esse documento. Então... Uma coisa é você ser o empreendedor. Eu sou a pessoa que monto a frota, que monto a empresa, que contrato o contabilista, que tem o capital social para isso. E depois eu posso contratar motoristas que já estão legalizados, que já têm a carta de condução portuguesa e que já têm o título do TVDE, que é o órgão que cuida dos motoristas de aplicativo. Você tem que ir lá, fazer o cursinho e pegar a autorização. Então você, sozinho, que quer trabalhar como Uber, não dá para pedir o visto nesse sentido para poder... Sim, uma empresa que já estiver constituída aqui e contrate motoristas, aí você pode. Entendi. Então ele tem que procurar a empresa. Ver de que forma ele vai ser contratado, se a função que ele vai ser contratada está na lista das finanças. Entendi. Já aconteceu, por exemplo, teve um caso que eu acompanhei, que ele trabalhava com uma área relacionada a peixes, aquários, e tinha um contrato de prestação de serviço com um profissional independente. E o visto foi negado, porque é uma área que não é reconhecida em Portugal. Entendi. Então, às vezes, tem que ver essa lista. Eu não tenho alguma de cabeça, mas a gente certamente tem alguma profissão que é regulamentada no Brasil, mas que não existe em Portugal. Que talvez não esteja nessa lista. Ou não se enquadre numa lista de prestador de serviço, só se for subordinado. Então... isso é importante analisar. Certo. O que é muito comum para o advogado? O advogado acha que ele tira a ordem aqui em Portugal e vem com visto de prestação de serviços, que é o profissional independente, porque ele vai ser um profissional independente aqui. Ele vai prestar serviço para outras pessoas, como eu presto, como tantos colegas prestam. Só que se ele já não tiver um contrato de prestação de serviço com algum colega ou com algum escritório, ele não vai poder usar este visto especificamente. Porque esse é o tal esse que eu fiquei na dúvida se já precisava. Então, ele precisa ter um contrato de prestação de serviço. Está na lista de documentos do profissional independente, ter um contrato ou uma promessa de contrato de prestação de serviços. Entendi. Ou ele pode ter uma empresa aberta aqui de prestação de serviços, mas ele vai ter que ter um contrato. Então esses aí que não se encaixam nessa situação, a pessoa que não tem um contrato de trabalho para entrar com D1, não tem um contrato para entrar como prestador, ele tem que olhar outros vistos e vai passando, vai passando aí na tabelinha. Exatamente. Ver, já que, como você falou, todos esses vistos, eles dão possibilidades também de trabalhar. Os outros vistos, né? Que não são especificamente para trabalho, pode ser que eu seja um prestador de serviços ainda no Brasil e eu sou uma pensionista, recebo uma pensão por morte. Eu entro com o de renda própria e presto meus serviços aqui, chego aqui, abro a minha empresa e posso fazer. É nessa que muita gente acaba vindo como estudante. Porque ainda não tinha aí o visto para procura de trabalho, que já a gente vai falar mais dele também, mas está bem completão no vídeo passado. Mas o estudante acabava muita gente vindo, nem era a intenção principal estudar, mas era um visto ali mais acessível para uma situação de chegar aqui e pedir para trabalhar. O advogado, por exemplo, eu sugiro sempre, faz o mestrado. Eu, por exemplo, vim com visto de mestrado, como advogada. Eu acho que abrem portas, a gente conhece colegas, já aprende um pouco da legislação local. E já te dá autorização de residência para aí sim você começar ali a prestar uma autorização. E agora o estudante sai com uma autorização do tempo do curso, então você tem uma autorização de mais tempo, diferente da anteriormente que era de 1 ano. Toda hora tinha que ficar renovando. Exato, então assim, pode ser uma opção, mas o profissional independente é isso. Um contrato de sociedade, um contrato de prestação de serviço, um contrato de promessa de prestação de serviço, tem que ter. Temos mais aí? Temos mais. Para quem vem especificamente trabalhar, o que temos? E aí nós temos um órgão aqui em Portugal, que a sigla é IAPMEI, que é um instituto para pequenas e médias empresas e inovação. E ele é focado em tecnologia e inovação.
O foco é trazer pessoas qualificadas, inovação e tecnologia para o país através do IAP-MEI. Então, dentro do IAP-MEI tem 2 categorias de visto, que é o Startup Visa e o Tech Visa. O Startup Visa, ele é um empreendedor, ele também pretende ter uma empresa aqui, mas ele pretende ter uma startup, algo que está começando no país. É muito importante que essa startup tenha uma inovação, uma tecnologia, algo diferente. Eu costumo dizer para os brasileiros, se espelha nas coisas que a gente tem de legal no Brasil. Se espelha nesse monte de aplicativo que o pessoal cria, de compra, de entrega. Sim. Pesquisa aqui, porque muitos não têm. E pode ser uma startup. Fala, olha, eu tenho um projeto inovador. Ele envolve tecnologia, ele envolve mão de obra. Em Portugal não tem. E você pode vir. Envolve 2 etapas. Uma é o seu projeto tem que ser aprovado pelo IAP-MEI. A outra etapa tem que ser aprovado o visto. Você só pede o visto quando tem essa declaração de aprovação do IAP-MEI. Então você vai montar o seu projeto da sua startup, vai apresentar para esse instituto e vai ter aí a aprovação ou não dele para aí sim pedir o seu visto. Sim. Submeteu, foi aprovado, pede o visto. Olha que interessante. E dentro do IAP-MEI também tem o Tech Visa. Esse é voltado para as empresas que querem contratar mão de obra qualificada tecnicamente. Também muito utilizado pelas empresas de tecnologia e informática. Então, as empresas se cadastram porque elas têm mais facilidade para contratar através desse programa. Mais facilidade de contratação e mais facilidade também para a emissão do visto. O profissional vem como um profissional independente, porque ele vai ter um contrato de prestação de serviços através desse programa. E no IAP-MEI tem uma lista de empresas certificadas em que as pessoas podem se candidatar. E vem com o Tech Visa. Olha, e uma coisa que eu vejo muito aqui em Portugal é que existem aí várias incubadoras que são justamente esse polo ali que dá monitoria, dá ali avaliação para o pessoal que quer investir em startup, em tecnologia. Eu participei de um evento aqui em Lisboa, o Web Summit, que é um dos maiores eventos do mundo na área de tecnologia. E tinha muita participação de incubadoras portuguesas que estavam ali chamando, olha, você tem um projeto de startup, vem aqui trabalhar com a gente. Então é uma coisa para se Durante o processo, você precisa escolher uma incubadora. Então o projeto ele é submetido para várias incubadoras que você escolhe de várias regiões. E aí você negocia, porque não é gratuito, você paga uma taxa para a incubadora te acolher e te ajudar com coisas administrativas, contábeis, algumas até jurídicas. Ela cede um espaço para você trabalhar, então você paga um valor e você fica num contrato de 1 ano, depois você pode renovar e eles te ajudam a colocar essa startup de fato em andamento no país. Foi um visto pouquíssimo utilizado, de repente as pessoas descobriram, começaram a pedir muito e começou a cair muito em exigência e não ser aprovado já pelo IAP-MEI. Então eles começaram a fazer muitas exigências do tipo, olha, ter qualificação superior de quem apresenta o projeto, começaram a exigir mais algumas coisas. E por que também? Porque eu costumo dizer, as pessoas entram com esse visto e não dão andamento. Não montam a startup. Chegam aqui, começam a trabalhar e abandonam o projeto. Então eles começaram a tentar enxugar e trazer pessoas mais qualificadas, projetos realmente bacanas, para que dê seguimento, para que dê andamento. Entendi. É isso que a gente tem sentido. Certo. Temos mais visto? Para trabalhar em Portugal específico? O próximo é o D3, que é o visto altamente qualificado para docentes e atividades culturais. Então ele também vem para agregar esse mercado de trabalho. O docente, você vai ter que ter uma declaração, um contrato, alguma coisa com alguma universidade, com alguma instituição de ensino. Cultural, a mesma coisa, tem que estar relacionado a alguma instituição. E tem o altamente qualificado com um contrato de trabalho subordinado. Então você pega uma área muito específica, um engenheiro de astronomia, XPTO, que faz uma coisa muito diferente e uma universidade precisa. Vai fazer um contrato de altamente qualificado numa área X.
Existe também uma lista nas finanças de atividades. E se essa atividade não estiver na lista, no contrato tem que dizer por que você é um altamente qualificado. Então não é como o D1 lá que serve para diversos, você tem um contrato em Portugal, então já pode... Esse é bem específico. Não é uma pessoa ali que você vai encontrar várias opções de... é um profissional... Ele tem também sido muito utilizado pelas empresas de tecnologia. Vem muito desenvolvedor sênior numa área ou numa programação específica com esse altamente qualificado. Eu já peguei muito contrato desse e aí o contrato consta lá. Por que é altamente qualificado, qual é que é a especialização, o que a pessoa se diferencia nessa área. Entendi. Então, é um visto... Se você preenche esses requisitos, é difícil de ser aprovado? Não. Eu imagino, assim como o D1 do trabalho subordinado, o trabalho subordinado, o Tech Visa, o D3, dificilmente vai ser indeferido esse visto. Se você já tem então seu contratinho, já está tudo certo, já tem uma empresa portuguesa falando, olha, pode vir, então as coisas facilitam muito ali o tem caminho. Bastante universidade trazendo docente. Entendi. Olha, que coisa boa, hein? Muita gente pergunta, como que eu faço para conseguir trabalho ainda no Brasil, fora de Portugal? A gente já trouxe algumas dicas por aqui, se cadastrar no LinkedIn. Aqui tem muita vaga de empresa pelo LinkedIn. E essas mais específicas ainda, acredito que estejam mesmo por lá. Você tem que ir caçando, montar o seu perfil bem bonitão. Assim, não são todas as empresas que estão dispostas a contratar o estrangeiro que não está aqui. Eles acham que é muito trabalhoso, que tem um custo muito alto, né? Tem que esperar. Então, assim, não são todas as empresas. Por isso eu digo que o D1, por exemplo, normalmente a empresa já tem uma estrutura, já está acostumada, já tem uma assessoria. Por quê? Porque essa empresa já está disposta. Sim. Então, não são todas que estão dispostas e a gente percebe isso na pele. Muita gente manda o currículo e a empresa fala assim, quando você chegar, você fala comigo. Então, não é mesmo muito fácil. Por isso é importante ver um visto que se enquadre e quando chegar, provavelmente vai ter mercado de trabalho. Sim. Mas até sair de lá, contar com esse melhor dos mundos, que é ter o contrato de trabalho, não é muito fácil. Entendi. Não para todas as áreas. Então, se foi vendo ali, olha, não tem um contrato ainda no Brasil, não consegui, temos ali a salvação, que é o visto para procura de trabalho, que tem muita gente se inscrevendo nele, justamente por conta dessa facilidade, de você não precisar já ter ali algo, né? Não conseguiu ainda um emprego direto com uma empresa aqui em Portugal, você já consegue vir com visto para procurar o trabalho. É isso. Então, assim, o de procura de trabalho veio para preencher principalmente essas vagas de menor qualificação e que tem uma demanda muito grande no país. Turismo, restaurantes, então hotéis, exige muita demanda que não tem. E outra é mão de obra para obras, para parte elétrica, para fábricas. Muita gente pergunta, mas eu não tenho uma formação. Esse para procura de trabalho, ele tá aí justamente para te dar essa possibilidade. Para preencher essas vagas, e tem muitas. Então, é uma oportunidade para quem não tem um contrato, para quem dificilmente vai ser contratado, porque às vezes algumas áreas de fato não tem empresa que contrate. O de procura de trabalho pode ser uma excelente opção. É isso, assim, a gente tem visto um país com uma mão de obra que está envelhecendo, precisa trazer aí estrangeiros. Perde muita mão de obra jovem, sim, porque os jovens vão muito para outros países. E aí é nesse sentido. Precisa reocupar aí, então sim, tem vaga para pessoas. Não tenho nenhuma formação, minha experiência. Como a gente tem visto, a quantidade de pessoas chegando aqui, trabalhando nas fábricas, né? Aqui para o norte, que tem muita fábrica, no centro também. Então, às vezes são muitos brasileiros, porque é isso, justamente são pessoas mais jovens que estão dispostas ali a trabalhar muito e começar a sua vida aqui no país. Isso. Então, esse visto, ele preenche essa lacuna aí. Acho que fomos todos, certo? Eu vou dar só uma passadinha pelo de nômade digital, para as pessoas não confundirem. Porque o nômade digital,
apesar de ser um profissional, ele não vem para trabalhar em Portugal, tá bem? Por isso ele não está nessa categoria de vistos específicos para trabalhar aqui. Por quê? Porque o nômade digital, em tese, ele é um profissional que já presta serviços de maneira remota. Certo. Então ele vem para Portugal como um nômade. O contrato dele já está em outro lugar, já está em outro país, já é remoto. Não é um contrato em Portugal. Certo. Ele presta serviços, ele tem um outro contrato? Ele pode ter contrato subordinado, ele pode ter contrato de prestação de serviço, ele pode ter uma empresa que presta serviço para várias. Mas para essa categoria nômade digital, a empresa não está em Portugal. Não está em Portugal e a pessoa não vem para procurar trabalho, para trabalhar aqui. Ela já tem, então, o seu emprego. Só para as pessoas não confundirem. Ótimo, certo. Um excelente visto, mas exige uma categoria diferenciada, um salário diferenciado. A gente fala mais sobre ele. Vamos falar no próximo, então. Vamos sim. Ótimo, então, olha, cercamos aí, vimos que são muitos os vistos, as possibilidades para vir trabalhar aqui em Portugal, chegar aqui legalmente. Sim, e lembrando que os outros pode trabalhar. Você pode vir com o de estudante, com o de renda própria. O nômade, se chegar aqui e conseguir um trabalho aqui, vai poder trabalhar. Então, você pode trabalhar com os outros. Eu sou reagrupada e posso trabalhar. Vínculo de acompanhamento familiar, posso trabalhar. Maravilha. Então, não é um problema para trabalho, mas esses que nós falamos são pessoas que vêm com um foco assim, olha, eu quero só para trabalho, meu visto é para trabalhar. Aí entendi. São esses. E são muitas as opções. Sim. Ótimo, vamos conversar aí no próximo vídeo então sobre nômades digitais. Vamos ficar por dentro aí de todo esse visto que também é novo e e tem muita gente interessada, viu? Com certeza. Edilene, muito obrigada. Eu que agradeço, espero que as informações ajudem. Eu te vejo na próxima. Tchau!